Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês, queridos? Então, pessoal, hoje nós vamos terminar aquele assunto, né, que nós estamos falando sobre o bioma Amazônia. Na última aula a gente parou bem aqui, né? Então, vamos falar então hoje sobre detalhes, tá bom? Então, vamos começar falando então aqui sobre a vegetação. Quais são as três categorias? Vamos lá então. O que é uma mata de terra firme? Vegetação localizada em regiões de altitude mais elevada. Essas são, portanto, caracterizadas por não haver inundação de sua vegetação, ser sempre seca, a presença de árvores de grande porte, como castanheiras, tal. Então, pessoal, é bem simples. Então, uma terra firme é aquela região da floresta amazônica aonde não vai haver inundação, né? Porque a Amazônia é uma região que ela no tempo das chuvas ela inunda bastante, né? Então tá aí. Terra firme é aquela região onde não vai haver inundação. Mata de Guapó, vegetação localizada em terrenos de menores altitudes, estando este inundados praticamente por todo o tempo. A presença de vegetação baixa, como musgos e arbustos. Nessa mata é possível encontrar a régia, planta aquática assim, da Amazônia. Então são aquelas áreas mais baixas, né, que passam por muito tempo, muitos meses inundadas. Depois, matas de várzea, vegetação localizada em região de altitude intermediária e que são inundadas em uma determinada época do ano. As áreas mais altas permanecem inundadas por menos tempo, já as áreas menos elevadas permanecem inundadas por um bom tempo do ano, no caso aí. As espécies encontradas nessas áreas são semelhantes às encontradas na Mata de Guapó, tá? Então, pessoal, essas são os três tipos, tá? Mata terra firme, mata de Guapó e mata de várzea, tá bom? Agora, aí vem aqui uma informação para vocês, né? Uma pesquisa feita na Amazônia revelou que o bioma conta com 14 mil espécies de plantas, é muita coisa, que se dividem em árvores, ervas, arbustos, lianas, tal. Desse total, cerca de 76% encontra no Brasil. Lembrando que a floresta amazônica não se encontra no Brasil, né? Ela se estende por outros países também da América do Sul. A flora apresenta elevado potencial medicinal e econômico. É possível encontrar espécies de bromélias e orquídeas, bem como seringueiras e buritis, entre outras árvores. Beleza? Só para conhecimento mesmo. Vamos lá então. Clima. Qual que é o clima da Amazônia? O clima predominante na Amazônia é o equatorial úmido. Por que equatorial, professor? Porque a floresta amazônica está bem sobre a linha do Equador. E por que úmida, professor? Porque é uma região que chove muito. A floresta ela faz o processo de evapotranspiração. O que é isso? Ela suga a água, né, da terra e ela joga a umidade para o ar. Então, quando essa umidade vai para o ar, a umidade, o vapor, ela se condensa, transforma-se em nuvem e volta para a própria floresta como chuva, tá bom? Então, o nosso clima lá ele é o equatorial úmido, beleza? Hidrografia. Aí que fala, né? Continuando aqui. Trata-se de uma região caracterizada por períodos de chuva, com índice pluviométrico que variam entre 1.500 a 3.600 milímetros por ano, beleza? A umidade do ar é elevada, tal. Hidrografia. A Amazônia abrange a região da Bacia Amazônica, considerada a maior bacia hidrográfica do planeta. Ocupa mais de 7 milhões de quilômetros quadrados. O principal rio é o Amazonas, o qual possui mais de 1.100 afluentes. O que são afluentes? São os rios menores que desaguam no rio maior, tá? Os rios são muitas vezes caracterizados pela cor de suas águas. Há os rios barrentos, devido à concentração de nutrientes e sedimentos, como o rio Amazonas, e aos rios de água preta, né? Caracterizados pela presença de areia e humus, como o Rio Negro.
E há os rios de água clara, que não apresentam tanta concentração de nutrientes e possuem corredeiras em seus trechos, como o rio Xingu. Os principais rios são Rio Amazonas, que nasce na Cordilheira dos Andes, lá no Peru, entra no Brasil, tá? Entra no Brasil, conhecido como Rio Solimões. Em alguns trechos, sua largura atinge aí 100 metros, né? É um rio bastante navegável, ou seja, é um rio que tem poucas quedas. Outro rio principal, o Rio Negro, é considerado o maior afluente do rio Amazonas, tá? Quando quando o Rio Negro deságua no rio, no caso aí no Rio Solimões, ali passa a ser chamado Rio Amazonas. Tapajós nasce na divisa entre o estado do Mato Grosso e Pará e Amazonas, desaguando na margem direita do rio Amazonas. Rio Madeira nasce na Cordilheira dos Andes, na Bolívia. Relevo. Na Amazônia são encontradas três principais formas de relevo: planície, planalto e depressão. Vamos lá então. Planície, representadas pelas áreas inundadas pelos rios. Ou seja, planícies são aquelas áreas mais baixas, tá? Planícies são as áreas mais baixas. Planaltos, representado pelas regiões de serra. Então, os planaltos são as áreas um pouquinho mais elevadas. E depressões, como a região das depressões norte e sul. Professor, o que é depressão? A depressão, pessoal, seria uma área mais baixa que o normal, tá? Então eu tenho planície. Você não estou entendendo. Vamos lá então. A planície, pessoal, é aquelas áreas próximas aos rios, tá? Que são baixas. O planalto são áreas altas. A depressão é como se fosse, vamos dizer assim, para ficar bem simples, um buraco, tá? Mas um buraco gigantesco na floresta, tá? Devastação. Segundo o Instituto Homem e Meio Ambiente, a Amazônia, né? A Amazônia, o desmatamento do bioma aumentou cerca de 40% entre os anos 2017 e 2018, perdendo-se quase 4.000 quilômetros quadrados de mata nativa. A ocorrência do desmatamento deu-se principalmente em áreas privadas, assentamentos e unidades de conservação. Pessoal, isso é muito sério, viu? Essa questão da devastação, se você parar para ver o jornal, diariamente tá falando, né, das queimadas no Amazonas, tá bom? Então, pessoal, isso é um resuminho para vocês, rápido, do nosso conteúdo, tá? E fica um beijinho e até a próxima.